Olá, amigos e amigas, eu sou a Ju. Convido a todos para mais um momento de reflexão. O tema escolhido para hoje é médium de efeitos físicos. A mediunidade sempre esteve associada à ideia de sobrenatural, mas atualmente, com o progresso da humanidade e com estudos que envolvem este assunto, a maioria das manifestações mediúnicas encontram explicações científicas e, na maior parte delas, embasadas pela física. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, dividiu estas manifestações de acordo com seus efeitos. Chamamos, então, estes fenômenos de efeitos físicos ou efeitos inteligentes. Hoje, nos propomos a falar sobre as características e sintomas da mediunidade de efeitos físicos, que é aquela que proporciona fenômenos que são sensíveis, audíveis ou visíveis aos sentidos humanos e até mesmo ao sentido dos animais, embora, no momento, nos detenhamos apenas às sensibilidades manifestadas aos humanos. Os médiuns de efeitos físicos são os dotados de faculdade capaz de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas e podem ser divididos em dois grupos. Os facultativos, que têm consciência dos fenômenos que produzem, e os involuntários, que não possuem consciência de suas faculdades e são usados pelos espíritos para promoverem manifestações sem que eles saibam. Estes médiuns são dotados de uma condição especial. Eles doam aos espíritos certo tipo de fluido magnético, denominado por alguns cientistas de ectoplasma, que somente as pessoas encarnadas possuem. E é por essa ação de doação do fluido pelo médium que se produzem os fenômenos materiais, tais como movimento de corpos inertes, ruídos, voz direta, curas fenomênicas, transportes e outros. O que difere os médiuns de efeitos físicos das outras categorias de médiuns é o controle sobre suas faculdades. Este tipo de médium não tem como controlar sua doação de fluidos para o mundo espiritual. A transmissão fluídica acontece natural e instantaneamente. E na maioria das vezes, o médium não percebe que está doando fluido, embora seja através deste fluido que o espírito tem condição de manifestar-se diretamente na matéria. Os espíritos só conseguem mover objetos, provocar ruídos ou ficar invisíveis aos encarnados quando estão de posse desse fluido. Para tanto, é necessário que haja por perto da manifestação algum médium de efeitos físicos. Porque lembram que eu disse que somente as pessoas encarnadas possuem esse fluido? E mais, o médium de efeitos físicos não precisa estar no local exato em que ocorra o fenômeno, mas certamente estará por perto. Os espíritos percebem aquelas pessoas que têm essa condição de serem doadores de fluido e aproveitam-se disso. Esses médiuns, os de efeitos físicos, são raros, o que dificulta a ocorrência dos efeitos físicos. Além de ser raro este tipo de mediunidade, existe o controle dos espíritos superiores em toda e qualquer interferência espiritual no mundo físico, pois na maioria das vezes, salvo em casos extraordinários, são provocados por espíritos inferiores. Espíritos atrasados
que se utilizam dos efeitos físicos com o objetivo de amedrontar os encarnados. A espiritualidade superior permite a atuação dessas entidades ignorantes apenas até certo ponto. Ficam atentos para que os efeitos físicos não venham a provocar dano à vida de alguém. Se assim não fosse, os espíritos maus teriam, por exemplo, livre acesso a substâncias venenosas, podendo causar grandes prejuízos a muitas vidas. O médium de efeitos físicos é utilizado como um intermediário pelos espíritos e entidades desencarnadas para produzir alterações físicas no mundo material, como, por exemplo, mudar objetos de lugar e promover pancadas em portas, paredes ou em outras superfícies. Movimentar caneta, lápis e prancheta de modo a escrever no papel sem interferência física do corpo do médium. Quebrar copos, emitir vozes que se fazem ouvir por pessoas que não sejam sensíveis, mas estejam próximas do médium. Materializar objetos e pessoas indicadas por entidades espirituais, de forma que pessoas, mesmo não sendo possuidoras de clarividência ou vidência, consigam visualizar. A mediunidade de efeitos físicos se apresenta através de alguns sintomas. Vejamos alguns, sem nos assustar. Objetos se movem sozinhos no mesmo ambiente em que o médium esteja. Ansiedade e obesidade se apresentam sem causa provável. Sudorese excessiva das mãos. Sensação de ser tocada por espíritos ou por teias de aranha. Sensação de queimação ou frio. Interferência em aparelhos eletrônicos ou em filmagens e gravações. Diante de alguma destas manifestações ou outras que não citei, devemos nos utilizar do expediente sagrado da prece, pois é ela que vai sempre nos ajudar a evitar o medo paralisante e quase inevitável provocado por esses fenômenos. Para nos acalmar, podemos lembrar que os bons espíritos podem pedir a ajuda de espíritos mais rudes para provocar esses fenômenos com um fim útil. Recado a um parente ou avisos. Para concluir a reflexão de hoje, recomendo que, se estiver enfrentando este fenômeno em sua casa ou local de trabalho, procure a ajuda de uma casa espírita ou de um médium confiável. Hoje, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários que eu respondo. Ao encerrar essa apresentação, deixo o convite. Acompanhe os próximos vídeos. O tema do próximo será médiums videntes. Gostando do vídeo? Curte e compartilhe com teus amigos. Inscreva-se no meu canal. Conheça mais vídeos. Luz e paz a todos. E continuemos sempre com muita fé e coragem.